Olá, mulheres. Bom dia a todas, a paz do Senhor. Hoje nós estamos no nosso penúltimo dia de propósito e aprendendo com Jesus. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que nós não podemos esquecer que aprendemos com Jesus. É que eu e você temos uma missão. O nosso texto base está em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão nos enfermos, e os curarão. Você sabia que o verbo pregar é mencionado 14 vezes nesse evangelho, enquanto aparece só 9 vezes em Mateus e Lucas? Marcos enfatiza que Cristo veio pregando. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos sabe que Jesus é mais do que um pregador, mas ele dá ênfase a esse chamado. Mesmo que Jesus tenha dedicado tempo para suprir as necessidades físicas das pessoas, a sua ênfase principal estava nas necessidades espirituais. Jesus convocou os seus discípulos para pregar, Marcos 3,14, e os enviou para a missão de pregar, Marcos 6,12. E no texto base de hoje, Jesus entrega grande missão para os discípulos e para nós, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A palavra missão tem a sua raiz na palavra latina para remeter ou enviar. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Cristo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão de Jesus na terra agora é nossa missão. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Muitas mulheres me perguntam: qual é a minha missão? Eu mesma, por muito tempo, me questionava a respeito disso, pensando muitas vezes que eu nem tinha uma. Outra pergunta bem frequente é: qual o meu propósito? No texto base de hoje, Jesus responde essa grande dúvida. A minha missão, a sua missão, a nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa missão é falar sobre salvação, é contar sobre Jesus. A nossa missão é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho de Cristo. O maior problema, ao meu ver, é que muitas vezes nós não entendemos esse chamado. Nós não entendemos que a bênção já foi liberada, que a autoridade e os sinais também já foram liberados no mundo físico e no mundo espiritual por Jesus. E o principal, que muitas vezes não entendemos que a ordem é para hoje, é para agora. E é para onde estamos e como estamos. Eu aprendi que eu nunca estarei perfeita o suficiente para cumprir essa missão. Mas eu vejo muitas pessoas esperando o momento certo, a pregação certa, esperando uma nova ordem de Jesus, esperando uma nova comissão, sendo que a grande comissão já aconteceu. É o que nós lemos hoje, é a base bíblica de hoje. Jesus foi e comissionou todos os discípulos e comissionou também a nós. Infelizmente, muitas mulheres também paralisadas, esperando um dia se sentirem mais qualificadas, esperando um dia a perfeição chegar, esperando um curso perfeito, uma faculdade perfeita.
Nós precisamos nos lembrar dos discípulos. Naquele tempo, essas coisas nem existiam. Os discípulos tinham vivido com Jesus. Eles entenderam que a ordem foi dada por Jesus, que a autoridade foi dada por Jesus e que a missão já tinha sido dada por Jesus. E isso bastou. Quando nós estudamos, irmãs, a história da igreja primitiva, não somente a Bíblia, aqueles homens impactaram o mundo. Aqueles homens morreram por sua fé, entregaram sua vida a Cristo, amor ao Evangelho. Esses homens nos deixaram um legado de fé, de coragem e de ousadia. E nós, que legado estamos deixando? Infelizmente, hoje em dia não é assim. Mulheres com talentos e dons enterrados, ou mulheres presas e paralisadas em suas inseguranças e medos, aprisionadas por aquilo que ainda não são. Acredito que assim como eu já estive assim, muitas vezes nós não aprendemos que o poder não está em nós, o poder está em Deus, que a palavra não é nossa, a palavra é dele. A Bíblia diz que o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes não pregamos, não cumprimos a nossa missão, porque nos esquecemos que nós somos apenas o vaso e que o valor está naquilo que carregamos, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Às vezes ficamos esperando uma escala perfeita, ficamos esperando um convite para pregarmos, esperamos sermos convidadas para uma live para então falarmos de Jesus. Esperamos uma oportunidade, um púlpito, uma plateia. Outras pessoas acham que pregar o evangelho é somente na igreja e negligenciam a sua casa e a sua família. Jesus disse que primeiro devemos pregar em Jerusalém. Lucas 24, do versículo 49 ao 53. E Jesus ainda acrescenta: até que do alto sejais revestidos do poder. Aprendo nesses versículos que revestimento espiritual não acontece em público, mas dentro da minha casa, onde ninguém me vê, onde não conseguimos usar máscaras, onde não conseguimos nos esconder de quem realmente somos. Nessa passagem de Lucas, Jesus estava dizendo aos discípulos que antes dos confins da terra, preguem onde vocês estão, preguem para as suas famílias, preguem onde vocês estão plantados. Muitas pessoas paralisadas, esperando os confins da terra, esperando uma passagem de avião, esperando aquela oportunidade grande. Jesus deixa claro que primeiro nós devemos pregar onde estamos. E o primeiro lugar que nós devemos pregar deve ser a nossa casa. Porque é na nossa casa que estão as almas que deveremos prestar contas, como diz em Ezequiel capítulo 3. Se você soubesse a cura para o câncer ou para a AIDS e não compartilhasse, isso poderia ser considerado um ato criminoso. Guardar para si o conhecimento do perdão, do propósito, o conhecimento da paz verdadeira e da vida eterna, eu te digo com toda certeza, seria ainda pior. Eu e você temos a melhor notícia do mundo e compartilhá-la é o maior ato de amor que podemos demonstrar a qualquer pessoa. Pregar o evangelho é um mandamento. Eu amo uma frase que diz assim: pregue, se necessário, use palavras. Eu e você. Pregamos o evangelho com a nossa vida. Pregamos com o nosso testemunho, quando contamos as lutas que já vencemos e passamos. Você sabe, minha irmã, que essas situações nos trazem autoridade. E essas situações servem
para consolar outras pessoas que passam pela mesma situação, como diz em 2 Coríntios capítulo 1. Eu e você pregamos o Evangelho quando temos relacionamento com as pessoas. Pregamos o Evangelho tratando bem ou tratando mal os nossos filhos e o nosso esposo quando ninguém está olhando. Enfim, eu aprendo que todo o tempo eu estou pregando. Você já parou para pensar, mas o que eu estou pregando com a minha vida? Eu estou pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo ou eu prego outra coisa? Enfim, minha irmã, se você não sabia a sua missão até agora, tome posse dela hoje. A sua missão é ir para o céu, mas também é pregar o Evangelho, para que outras pessoas também venham desfrutar de uma vida eterna com Cristo. Eu quero te deixar um versículo que me motiva e me impulsiona a fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Minha irmã, tudo que vier às suas mãos hoje, faça. Faça conforme as suas forças, principalmente pregar o Evangelho. Para finalizar, Richard Baxter, um dos puritanos da igreja no século XIX, disse: você vive perto deles, os encontra nas ruas, trabalha com eles, viaja com eles, senta-se e fala com eles e não lhe diz nada sobre as suas almas ou a vida por vir. Se suas casas estivessem em chamas, você iria correndo ajudá-los. E você não vai ajudá-los quando suas almas estão quase no fogo do inferno? Minha oração hoje, minha irmã, é que você e eu venhamos nos levantar e nos posicionar em Deus. Minha oração é que você seja uma mulher usada e ousada para ganhar almas e para fazer discípulos. Eu sou fruto de pessoas que falaram de Jesus para mim. Eu sou fruto de pessoas que se levantaram com coragem, com ousadia, com amor e me levaram para a igreja e me ajudaram a dar os primeiros passos na fé. Oro também, minha irmã, porque a palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Oro para que, assim como Deus usou alguém para me ajudar, alguém para pregar e me falar de Jesus, caminhar comigo, me levantar, eu oro hoje para que eu e você também sejamos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, para levar o que temos de mais valioso na nossa vida. E o que eu tenho de mais valioso na minha vida é Jesus. E eu tenho certeza que para ti também é. Assim como Paulo diz em 2 Coríntios 9:16, eu quero terminar o nosso propósito de hoje. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua preciosa palavra, pela tua missão, Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelo chamado e pelo propósito. Nós viemos orar, Senhor, te agradecendo, Senhor, e pedindo a tua graça, pedindo o teu fortalecimento, pedindo, Senhor, espírito de ousadia, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1. Deus, que nós venhamos ser mulheres corajosas e ousadas para cumprir a nossa missão, para levar a tua palavra. Eu venho orar, Senhor, pedindo que todo espírito de medo, de incredulidade, Deus, em nome de Jesus, todo espírito que tem paralisado essa mulher de testemunhar, de falar, de viver esse verdadeiro evangelho, Deus, que caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Pai, que tua filha fale, que ela não se cale. Deus, que essa mulher seja usada onde ela está.
Pai, eu venho orar, Senhor, que a nossa vida, como diz Paulo, venha a ser esse testemunho, essa carta viva de Cristo, de Jesus. Pai, que na nossa vida haja diferença, como diz lá em Malaquias, diferença daquele que serve e aquele que não serve. Pai, que as pessoas venham ver algo diferente. Não para nós nos aparecermos, não para nós acharmos que somos superior, não. Mas, Pai, que essas pessoas venham sentir vontade de ter essa paz que excede todo entendimento, de viver uma vida contigo, que essas pessoas sintam vontade de viver aquilo que é maravilhoso que nós estamos vivendo, Pai. Nos leva, Senhor, ao cativo, ao oprimido. Nos leva, Senhor, àquela mulher que precisa de ânimo, que precisa de uma palavra, que precisa de um abraço. Pai, eu também peço, nos ajuda a pregarmos o Evangelho na nossa casa, com nossas atitudes, com nossas ações. Deus, que em nome de Jesus, Pai, aqueles que não acreditam, que estão dentro da nossa casa ou na nossa família, vejam a diferença, vejam o Espírito Santo em nós, vejam, Senhor, que há diferença, porque não é nós, mas é o Senhor, é o Teu Santo Espírito, é aquilo que nós carregamos, Senhor. Deus nos dá graça, nos usa, ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, que em nome de Jesus eu e essa mulher possamos ser revestidas do Teu poder. Assim oramos, Deus, assim Te louvamos, assim Te agradecemos por essa grande comissão. Começou com os discípulos e chegou até nós. Mas Deus, eu oro pedindo que não pare em nós, mas que seja também através de nós, Pai. Abençoa minha irmã, Senhor, que ela seja ousada e ousada, Deus, para pregar a Tua palavra onde ela está. Usa a Tua filha, Deus, posiciona, levanta. Deus, em nome de Jesus Te louvamos, em nome de Jesus Te adoramos, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu chamado e por essa grande missão. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe. Que essa palavra, em nome de Jesus, continue falando ao seu coração.